Eu me chamo José e já carrego mais de 70 anos nos ombros. Hoje, quando falo, não é com a pressa dos jovens, mas com o peso da memória e da verdade que o tempo se encarregou de revelar. Cresci em uma vila pequena no interior, onde a terra seca rachava no verão e o sino da igreja era o som mais forte que rompia o silêncio das manhãs. Meu pai trabalhava no campo, mãos calejadas, poucas palavras. Minha mãe, sempre ajoelhada diante de um crucifixo, dizia que a fé era o único tesouro que ninguém poderia roubar de nós. E foi assim que cresci, com a certeza de que o caminho mais nobre que eu poderia trilhar era me dedicar ao serviço de Deus. Se quiser saber como tudo aconteceu, comenta de onde você está ouvindo. O que vou revelar agora vai te tocar mais do que você imagina. Ainda menino, eu me encantava com as túnicas, com o cheiro do incenso que se espalhava no ar e com a autoridade silenciosa dos padres que passavam pelo povoado. Enquanto outros garotos sonhavam em ser comerciantes ou vaqueiros, eu me via no altar, levantando o cálice diante do povo. Era como se tivesse nascido para isso. Aos 17 anos, deixei minha família para trás e entrei no seminário. Lembro da sensação de cruzar aqueles portões. Era como se estivesse deixando o mundo para entrar em outro, onde tudo parecia respirar santidade. Foram anos de silêncio, disciplina e estudos. Aprendi a obedecer, a falar pouco, a não questionar. As madrugadas eram longas, e muitas vezes me pegava encarando o teto, imaginando se aquela vida realmente me aproximaria mais de Deus, mas sufocava qualquer dúvida. Acreditava que a obediência era um sacrifício necessário. Quando fui ordenado sacerdote, aos 25 anos, minhas mãos tremiam ao receber a bênção do bispo. Senti como se o céu tivesse descido sobre mim. Eu pensava que dali em diante minha vida seria toda de serviço, simplicidade e entrega. E assim foi por um tempo. Nas paróquias pequenas, celebrava missas, visitava doentes, ouvia confissões. O povo me olhava como homem de Deus, e isso me dava forças. Mas a caminhada logo mudou de direção. Fui chamado para servir em uma cidade maior, em uma catedral imponente, de colunas de mármore e vitrais coloridos. Era um outro mundo, que parecia grandioso demais para quem tinha aprendido a amar o essencial. E foi ali, entre sorrisos formais e jantares cheios de taças de cristal, que vi pela primeira vez algo que me fez estremecer. A primeira impressão que tive daquela catedral foi de grandeza esmagadora. Os vitrais tingiam o chão com cores vivas, as colunas se erguiam como gigantes silenciosos, e o altar reluzia em dourado sob a luz das velas. Era um espetáculo para os olhos, mas dentro de mim, em vez de reverência, senti um peso estranho. Não era a presença de Deus que me envolvia, mas uma sensação de distância, como se ele estivesse escondido atrás de tanto luxo. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas a emoção do início e que, com o tempo, tudo faria sentido. O quarto que me deram era amplo, muito mais do que eu jamais tivera. Tinha móveis finos, lençóis macios e até uma pequena biblioteca particular. Não era o que eu esperava de uma vida de simplicidade. Ainda assim, aceitei em silêncio. Dizia a mim mesmo que era um presente, um sinal de confiança. Mas bastou pouco tempo para que os detalhes começassem a se acumular, como pedras que se empilham até formar um muro difícil de ignorar. Na primeira semana, vi o arcebispo chegar em um carro luxuoso, brilhante, desses que só tinha visto em revistas. Saiu acompanhado por 2 homens de terno italiano, e todos se apressaram a beijar seu anel. Eu também fiz o mesmo, porque era o protocolo. Mas no fundo a imagem me queimava. Lembrei do povo simples que mal tinha dinheiro para comprar um pão e ainda assim deixava moedas no ofertório. Aquele contraste me perseguia como uma sombra. Com o tempo, passei a notar os encontros privados. Salas fechadas onde não havia espaço para orações, apenas papéis, contratos e envelopes. Quando perguntava o motivo de certas reuniões, me respondiam com evasivas. São assuntos administrativos, diziam. Mas os sussurros que corriam nos corredores falavam de terrenos, investimentos e cifras que nada tinham a ver com o Evangelho. Uma noite, sentei-me para jantar com outros sacerdotes. A mesa estava farta, vinho importado, carnes raras, risadas que ecoavam pelo salão. Foi impossível não lembrar de uma família que havia me procurado dias antes, implorando ajuda, porque o filho estava doente e não tinham como comprar remédio. Eles choraram diante de mim, mas o que eu podia oferecer? Uma oração.
E enquanto recordava aquelas lágrimas, ouvi alguém comentar entre goles de vinho sobre a compra de uma nova propriedade para a diocese. Todos brindaram. Eu também ergui a taça, mas minha mão tremia. Naquela noite, trancado em meu quarto, encarei o espelho. O que vi não foi um pastor. Vi um homem vestido como sacerdote, mas carregando uma pergunta que o corroía por dentro. Uma pergunta que cresceria cada vez mais até me colocar frente a frente com a verdade que eu não queria enxergar. Nos dias seguintes, comecei a perceber que havia dois mundos dentro daquela mesma igreja. O que se mostrava ao povo era repleto de palavras bonitas sobre sacrifício, humildade e fé. Mas por trás das cortinas havia outro completamente diferente, marcado por privilégios, favores e uma estranha competição por poder. Era como se existissem dois evangelhos, o pregado no altar e o vivido nos corredores fechados. Eu tentava me convencer de que eram apenas exageros da minha mente, mas cada detalhe gritava que não era imaginação. Certa manhã, fui chamado para ajudar a organizar as doações arrecadadas em uma campanha especial. A proposta oficial era levantar fundos para a construção de um refeitório comunitário em uma das regiões mais pobres da cidade. Lembro do brilho nos olhos das pessoas simples que entregavam suas moedas, algumas com as mãos calejadas, dizendo que queriam ver as crianças comendo de verdade, pelo menos uma vez ao dia. Mas ao abrir os envelopes, encontrei quantias altíssimas, valores que superavam qualquer necessidade básica. O montante era mais do que suficiente para erguer não só um refeitório, mas vários. Os meses passaram e nada aconteceu. Nenhum tijolo foi colocado. Quando perguntei discretamente sobre o andamento da obra, ouvi respostas vagas. Estamos revendo os planos. Questões burocráticas. Logo será anunciado. Mas, ao mesmo tempo, vi a casa paroquial ser reformada com móveis novos, eletrodomésticos importados e até poltronas de couro que mal combinavam com a vida de simplicidade que tanto pregávamos. Era impossível não sentir o coração apertar. Certa noite, em uma reunião de clero, ouvi alguém brindar a expansão das propriedades da diocese. As taças tilintaram no ar como se celebrassem uma vitória divina. Eu sorri por fora, mas por dentro ardia em contradição. Como podia falar de cruz enquanto segurava uma taça de cristal? Como podia falar de renúncia enquanto via carros luxuosos estacionados no pátio da igreja? A hipocrisia parecia me sufocar. E para piorar, o tratamento dado aos fiéis começava a me incomodar ainda mais do que o luxo. Os ricos, aqueles que ofertavam grandes quantias, recebiam assentos reservados, homenagens e palavras de gratidão pública. Já os humildes, que traziam velas usadas e moedas contadas, eram quase invisíveis. Eu via a fé deles ser tratada como algo menor, quando, na verdade, era a mais sincera. Aquilo me corroía, porque eu mesmo vinha de uma família pobre e sabia o peso que havia em cada centavo entregue. Naquele tempo, comecei a me perguntar se eu ainda servia a Deus ou a uma engrenagem disfarçada de devoção. E essas perguntas, embora tentasse calar, só aumentavam cada vez que alguém batia na porta da sacristia pedindo ajuda, enquanto dentro das salas fechadas, os assuntos eram outros. Foi numa tarde abafada que algo me marcou de forma ainda mais profunda. Eu estava no confessionário quando um rapaz entrou, os olhos marejados, as mãos trêmulas. Ele mal conseguia falar, mas aos poucos confessou que havia roubado um celular. Não o fez por ganância, mas por desespero. Queria comprar comida para a irmã mais nova, que passava fome. Enquanto ele soluçava, pedindo perdão, senti uma pontada que me atravessou a alma. Eu estava ali vestido com minha batina impecável, pronto para falar sobre arrependimento e penitência, mas por dentro a vergonha me corroía. Como poderia repreender um jovem faminto, quando eu via noite após noite, mesas fartas se enchendo de risos e vinho caro dentro das salas da própria igreja? Naquela noite, voltei para meu quarto com o coração pesado. Sentei-me diante do espelho e fiquei longo tempo olhando para mim mesmo. Aquele reflexo não mostrava mais um pastor do rebanho, mas um ator encenando um papel. Meu semblante carregava o peso da hipocrisia que eu tanto temia reconhecer. Recordei das palavras que tantas vezes repeti no púlpito: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas que reino era esse, se a instituição que me formou
parecia fechar as portas justamente para os mais necessitados. As orações que antes fluíam de meus lábios agora saíam arranhadas, cheias de interrogações. Eu me ajoelhava, mas parecia falar sozinho. Dizia: Senhor, dá-me forças para servir, e logo em seguida uma voz dentro de mim sussurrava: Mas a quem você realmente serve? Era como se cada palavra que pregava retornasse contra mim como um eco acusador. Passei a observar ainda mais atentamente os movimentos ao meu redor. Percebia o brilho dos anéis nos dedos dos superiores, os tecidos finos de suas vestes, os carros que chegavam sempre limpos e reluzentes. E, em contrapartida, lembrava das casas de barro que eu havia visitado nas periferias, onde mães ofereciam um café ralo com pedaços de pão duro, sorrindo como se tivessem me dado um banquete. Aquela comparação me feria como uma lâmina invisível. E cada vez que eu tentava silenciar esses pensamentos, algo novo surgia para me lembrar que o caminho que eu havia abraçado já não era o mesmo que me ensinaram no início. Foi então que, certo dia, recebi a convocação para participar de uma reunião restrita, onde apenas alguns tinham acesso. E ali, ao cruzar aquela porta pesada, eu finalmente enxerguei com clareza que os corredores da fé escondiam muito mais do que palavras bonitas. A sala onde a reunião aconteceria ficava no andar mais alto da casa episcopal, atrás de uma porta dupla, pesada, que parecia guardar não só papéis, mas também segredos. Fui recebido com um aceno frio, como se minha presença fosse apenas tolerada. As cadeiras estavam dispostas em círculo, a mesa no centro repleta de pastas, números impressos e gráficos que nada lembravam oração. Ali não havia velas nem imagens de santos. O único altar era aquele monte de relatórios que falavam mais de cifrões do que de almas. Enquanto eu escutava em silêncio, percebi como o tom da conversa mudava conforme as portas se fechavam. Do lado de fora, pregávamos sobre misericórdia, renúncia e cuidado com os pobres. Mas ali dentro, o que se discutia eram investimentos, terrenos, alianças com empresários que mal sabiam fazer o sinal da cruz. As vozes se erguiam com entusiasmo quando alguém falava de lucros, enquanto qualquer menção a projetos sociais era logo abafada por palavras como adiamento ou reestruturação. Lembro de um momento em que um dos superiores apresentou a ideia de uma escola para crianças carentes. O projeto parecia lindo, capaz de transformar uma comunidade inteira. Eu mesmo me animei, imaginando rostos iluminados por novas oportunidades. Porém, a empolgação durou pouco. Em questão de minutos, aquela esperança se perdeu em meio a justificativas, cortes de orçamento e prioridades voltadas à infraestrutura interna. E assim como quem apaga uma vela com um sopro, a escola deixou de existir antes mesmo de nascer. Saí daquela sala com um nó na garganta. Caminhei pelos corredores e encontrei algumas famílias simples, ajoelhadas diante das imagens, rezando com fervor. Pensei nas mãos calejadas que deixavam moedas no ofertório, acreditando que cada centavo ajudaria a obra de Deus. Mas agora eu sabia para onde muito desse dinheiro ia. As palavras que antes eu repetia sem hesitar, tudo para a glória do Senhor, ecoavam ocas na minha mente como se já não tivessem peso. E o pior era a sensação de cumplicidade. Eu participava das campanhas, incentivava doações, sorria para as pessoas que confiavam em mim, mas por dentro sentia que estava enganando cada um deles. Era como se minha batina tivesse se transformado em um disfarce pesado demais para carregar. Foi então que comecei a escrever, escondido, um diário com tudo o que via e sentia. Era a única forma de não enlouquecer. E foi nesse diário, entre linhas tremidas de indignação e dor, que registrei o episódio que mudaria completamente minha visão sobre quem eu realmente servia. Foi numa noite silenciosa que as páginas do meu diário receberam um peso diferente. Eu havia acabado de voltar de uma visita a uma comunidade humilde, onde mães me mostraram panelas vazias e crianças, com olhos fundos, ainda assim sorriam quando eu chegava. Elas acreditavam que a promessa da igreja de construir uma escola mudaria o destino de seus filhos. Eu carregava aquele pedido como quem carrega uma cruz. Quando retornei à catedral, encontrei um banquete preparado para comemorar a compra de uma nova propriedade. Vinhos caros, carnes que eu nem sabia pronunciar o nome, taças erguendo brindes cheios de orgulho. Sorri, bati palmas,
mas dentro de mim, cada gargalhada soava como uma bofetada no rosto dos pobres. Naquela mesma noite, fechei a porta do meu quarto, sentei-me diante da escrivaninha e comecei a escrever sem parar. Minha mão tremia, mas as palavras saíam como fogo. Anotei tudo: os banquetes, os carros importados, os envelopes de doações desviados. Escrevi sobre as mães que entregavam moedas com fé e sobre os filhos que não tinham remédio. As páginas do diário se tornaram o único lugar onde eu podia ser honesto, onde minha consciência encontrava um alívio mínimo. Cada frase era como uma confissão que eu já não podia fazer em voz alta, mas o que realmente marcou aquela noite foi uma lembrança que voltou com força: a imagem de Dona Celina, uma senhora simples que eu conhecera anos antes. Ela vinha à missa com um marido e 3 filhos. Sempre deixava uma pequena oferta, mesmo quando eu sabia que mal tinha comida em casa. Um dia, soube que seu filho mais novo havia morrido por falta de medicamentos. Recordar isso, enquanto ao meu redor celebravam conquistas financeiras, foi como receber um soco no estômago. Escrevi seu nome no diário e chorei até não ter mais lágrimas. Enquanto a cidade dormia, fiquei ali, escrevendo, como se aquele caderno pudesse testemunhar por mim diante de Deus. Mas no fundo eu sabia que não bastava registrar. Aquilo era apenas o começo. A cada palavra, uma voz interna crescia, dizendo que não adiantava só anotar, era preciso decidir. E como prenúncio de algo maior, entendi que em breve eu teria de escolher entre o silêncio que me protegia e a verdade que me queimava por dentro. Os dias seguintes foram marcados por um incômodo que eu já não conseguia disfarçar. Eu celebrava as missas, lia o Evangelho, falava de amor e de entrega, mas dentro de mim a luta era constante. Cada palavra que saía da minha boca parecia voltar como um eco, perguntando se eu realmente acreditava naquilo enquanto via tanta contradição ao meu redor. E quanto mais eu tentava sufocar essas vozes internas, mais forte elas ficavam. Era como se Deus estivesse me cutucando, exigindo que eu parasse de fingir. Foi nesse período que recebi um convite inesperado para participar de uma nova reunião. O tema seria a atualização das finanças da diocese. Eu já sabia o que me esperava: números, cifras, investimentos, tudo menos a preocupação com as almas. Mas dessa vez, algo dentro de mim me impulsionava a ir com outro olhar. Entrei naquela sala disposto a escutar não apenas com os ouvidos, mas com a consciência desperta. Enquanto os relatórios eram apresentados, a sala vibrava com entusiasmo por aquisições de terrenos e parcerias com empresários influentes. Um dos padres chegou a dizer que estávamos construindo o futuro da igreja. Olhei ao redor e vi todos sorrindo, orgulhosos, como se fossem administradores de um império. Mas em minha mente vinham as imagens das crianças que encontrei na comunidade, descalças, correndo pela rua de terra, esperando pela escola prometida. Era como se 2 mundos colidissem dentro de mim, o da ostentação e o da verdadeira necessidade. Eu tentava manter a calma, mas minhas mãos suavam. Em certo momento, alguém mencionou de passagem o projeto da escola e o assunto foi logo descartado com um simples "não está entre as prioridades". Aquelas palavras bateram em mim como um trovão. Senti um nó na garganta e quase me levantei para falar, mas permaneci sentado. O medo ainda me paralisava e o silêncio parecia mais seguro. Saí daquela reunião com passos pesados, como quem carrega um fardo invisível. Fui direto para a capela vazia e me ajoelhei diante do crucifixo. Olhei para o rosto sofredor de Cristo e sussurrei baixinho: será que foi para isso que eu me tornei padre? O silêncio da capela foi minha única resposta, mas dentro desse silêncio, uma chama começou a arder. Eu sabia que não poderia ficar calado para sempre, e essa chama ganharia ainda mais força quando, alguns dias depois, algo que aconteceu com um fiel da paróquia mexeu comigo de um jeito que nenhuma reunião tinha conseguido. Foi numa manhã de domingo, logo após a missa, que conheci um homem chamado Seu Martim. Ele tinha mais de 70 anos, o rosto marcado pelo sol e as mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Chegou até o altar com passos lentos, segurando um pequeno embrulho. Quando se aproximou, abriu as mãos e deixou ali um envelope gasto e uma espiga de milho embrulhada em pano. Com voz baixa, quase um sussurro, disse: "Padre, isso é tudo o que tenho esta semana. Trago com alegria
É para o Senhor. Fiquei sem reação. Meu primeiro impulso foi dizer que não precisava, que ele deveria guardar para si, mas a firmeza no olhar dele me calou. Não era obrigação, era fé. Naquele instante, vi diante de mim uma entrega que não cabia em números nem em discursos. O gesto simples daquele homem valia mais do que qualquer quantia em cheque entregue pelos ricos, que buscavam reconhecimento. E, no entanto, eu sabia que aquela doação cairia no mesmo cofre onde tantas outras somas já haviam se perdido em reformas luxuosas e festas silenciosas. Naquela noite não consegui dormir. A imagem de seu Martim voltava sem cessar. Enquanto o povo humilde se desfazia do pouco que tinha, os corredores da catedral continuavam iluminados por lustres caros e adornados com móveis novos. Lembrei de todas as vezes em que vi nomes de grandes doadores destacados em placas de agradecimento, enquanto a fé dos pobres permanecia invisível, sem menção, sem honra. Aquilo me cortava por dentro como uma ferida que não cicatrizava. Sentei-me diante do meu diário e escrevi cada detalhe, como se quisesse eternizar aquele momento. Anotei o peso da espiga de milho nas mãos de seu Martim, o brilho honesto em seus olhos, a firmeza com que dizia que fazia aquilo por amor. E ao lado dessa descrição, escrevi a palavra que ecoava dentro de mim: traição. Era isso o que eu sentia. Uma traição não contra mim, mas contra ele. Contra todos os pequenos que davam de coração enquanto nós, dentro das paredes douradas, devolvíamos apenas silêncio. Aos poucos, minha oração deixou de ser serena e passou a ser um clamor. Senhor, até quando? Eu repetia em voz baixa. Era como se aquela oferta simples tivesse aberto uma ferida ainda maior no meu peito. E foi nesse mesmo período, em uma madrugada de insônia, que abri a Bíblia ao acaso e encontrei um versículo que se tornaria um divisor de águas para mim. Naquela madrugada, o sono parecia ter me abandonado de vez. Eu caminhava pelo quarto como quem carrega um peso invisível. Peguei a Bíblia que repousava sobre a mesa, já marcada por tantas leituras rápidas feitas por obrigação, e a abri sem escolher passagem. As páginas se abriram no Evangelho de Marcos, exatamente no trecho em que Jesus observa a viúva colocar 2 pequenas moedas no templo. Li devagar, como se cada palavra estivesse sendo gravada dentro de mim. Ela deu mais do que todos os outros, porque entregou tudo o que tinha. Naquele instante, a imagem da espiga de milho de seu Martim veio à minha mente. Era como se o próprio Cristo estivesse me mostrando que aquela simplicidade, aquele gesto quase invisível, era infinitamente maior do que qualquer oferta pomposa feita para ser vista. Fechei os olhos e senti as lágrimas caírem. Era como se Deus estivesse me dizendo: você vê, mas não enxerga. A verdadeira fé não mora nos cofres nem nas paredes douradas, mora no coração quebrantado dos humildes. Chorei em silêncio, mas era um choro que misturava dor e clareza. Percebi que por anos eu tinha defendido um sistema que apagava justamente essa essência. Pregava sobre amor e renúncia, mas ajudava a sustentar um palco onde as moedas da viúva e o milho de seu Martim viravam pó em meio a reformas e banquetes. Meu coração ardia em indignação. A hipocrisia não era apenas algo que eu observava, era algo que me envolvia, porque o meu silêncio também fazia parte dela. Peguei o diário e escrevi aquelas palavras da viúva ao lado do nome de seu Martim. Era como se juntos eles me apontassem para a verdade que eu já não podia mais negar. Ali, sozinho, diante da Bíblia aberta, senti que o meu papel não era apenas anotar, mas escolher. A escolha que eu vinha adiando batia à porta com força. Fechei o livro e fiquei sentado no escuro ouvindo o som distante do vento nas janelas. Dentro de mim, sabia que não havia como continuar calado. E essa certeza ficou ainda mais evidente alguns dias depois, quando uma nova reunião do clero me deu a oportunidade de abrir a boca, mesmo sabendo que minhas palavras poderiam mudar tudo. A reunião foi marcada para uma tarde de segunda-feira, em um dos salões mais luxuosos da diocese. As cortinas pesadas bloqueavam a luz do sol, e o ar parecia carregado antes mesmo de começar. Eu me sentei no canto, tentando controlar o coração que batia acelerado. Já não era mais o mesmo homem que permanecia em silêncio. A lembrança de seu Martim e o versículo da viúva pulsavam dentro de mim como uma ordem que não podia ser ignorada. Os primeiros a falar foram os responsáveis pelas finanças.
Apresentaram relatórios bem organizados, gráficos coloridos e projeções de novos investimentos. Terrenos, prédios, viagens, tudo parecia ser motivo de orgulho. Alguns sorriam satisfeitos, outros comentavam entre si como se estivessem administrando uma grande empresa. Eu observava em silêncio, mas minha mente não conseguia deixar de pensar nas crianças da comunidade que ainda esperavam a escola prometida. Quando me deram a palavra, respirei fundo. Senti um frio percorrer minhas costas, mas também uma coragem que não vinha de mim. Levantei os olhos e disse com a voz firme, mas carregada de emoção: Excelência, eu gostaria de saber o que aconteceu com os fundos destinados à construção da escola em San Mateo. Tenho visitado aquela comunidade. As famílias aguardam. Não há nenhum sinal de obra. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Alguns abaixaram os olhos, outros franziram a testa. O bispo, com um sorriso que parecia ensaiado, respondeu: Padre, esses assuntos já foram tratados. Existem prioridades mais urgentes. Senti o sangue ferver. A coragem que antes parecia tímida, agora se tornava uma chama. Mais urgentes do que alimentar e educar crianças famintas? Perguntei, sem conseguir disfarçar a indignação. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não recuava. O ambiente explodiu. Um dos padres mais velhos levantou-se abruptamente e disse que eu estava sendo desrespeitoso, que minhas palavras semeavam divisão. Outros murmuravam acusações. Rebelde, insubordinado, imprudente. Mas ninguém respondeu à minha pergunta. Nenhum deles falou das crianças. Nenhum mencionou os pobres que haviam confiado suas moedas com lágrimas nos olhos. Saí dali com o coração em chamas. Sabia que havia cruzado uma linha da qual não se volta. E essa sensação só se confirmou dias depois, quando recebi uma carta inesperada, que mudaria o rumo do meu caminho de forma que eu jamais poderia imaginar. 2 dias depois daquela reunião tensa, encontrei sobre minha mesa um envelope carimbado com o selo da diocese. O papel era grosso, a caligrafia impecável, mas o que carregava dentro me deixou com as mãos suadas antes mesmo de abrir. Sentei-me na cadeira, respirei fundo e quebrei o lacre. A carta era curta, direta, escrita em tom formal. Informava que eu seria transferido para uma paróquia rural afastada da cidade com a justificativa de que precisava de tempo para reflexão e descanso espiritual. As palavras soavam gentis, mas eu sabia que se tratava de uma punição silenciosa, uma forma elegante de me calar. Fiquei longos minutos encarando aquelas linhas. Não havia uma só menção ao meu trabalho, nem ao esforço dedicado à comunidade, nenhum reconhecimento, apenas uma ordem velada para que eu desaparecesse. Dobrei a carta e a guardei no bolso, sentindo como se estivesse carregando um peso de chumbo. Quando comuniquei a mudança, percebi como o ambiente em volta se transformou. Os olhares dos colegas já não eram os mesmos. Alguns desviavam, outros se enchiam de desconfiança, e havia também aqueles que apenas murmuravam: é uma fase, vai passar. Eu sabia que não era apenas uma fase. Era o preço por ter ousado fazer a pergunta que ninguém queria ouvir. No dia da partida, arrumei minhas coisas em silêncio. Não havia despedidas calorosas, nem abraços apertados. Apenas o som seco das malas sendo fechadas e o eco de passos solitários pelos corredores que antes pareciam familiares. Caminhei até a porta e, pela primeira vez em anos, não olhei para trás. Cheguei ao novo destino em uma manhã nublada. O povoado era pequeno, cercado por montanhas e estradas de terra. A igreja era simples, de madeira antiga, bancos gastos e um altar despojado. Ao entrar, senti o cheiro de velas queimadas e o silêncio profundo que tomava conta do espaço. Não havia luxo, nem pompa, apenas paredes que testemunhavam orações sinceras. Nos primeiros dias, tentei me ocupar com as tarefas básicas: celebrar a missa, visitar os doentes, limpar o templo. Mas, por dentro, um vazio crescia. Sentia que estava isolado, quase esquecido, como quem havia sido colocado de lado para não incomodar mais. As noites eram longas. Eu me ajoelhava diante do crucifixo e perguntava: Senhor, será que errei? Será que falei quando devia ter ficado calado? E o silêncio era a única resposta. Um silêncio que me acompanhava como sombra, até o momento em que algo inesperado aconteceu e mudou aquele exílio em um encontro que jamais sairá da minha memória. Foi numa tarde silenciosa que vi uma figura se aproximando pelo caminho de terra
que levava até a pequena capela. O sol já se escondia atrás dos morros, pintando o céu de tons alaranjados, e eu, cansado das tarefas do dia, ajeitava algumas plantas secas perto do portão. De longe, reconheci aquele andar lento apoiado num bastão de madeira. Quando chegou mais perto, meu coração disparou. Era seu Martim, o mesmo homem que havia me ofertado a espiga de milho semanas antes, com um sorriso sereno que jamais esqueci. Ele parou diante de mim e, antes que eu dissesse qualquer coisa, abriu os braços. O abraço dele foi firme, cheio de calor, como se quisesse me lembrar de que eu não estava sozinho. O cheiro de terra e milho impregnava suas roupas, trazendo consigo a memória das madrugadas de oração em que eu pensava no seu gesto de fé. Soube que o mandaram para cá, disse com simplicidade, como quem conta uma notícia inevitável. Senti que devia vir. Sentamos à sombra de uma árvore em frente à igreja. Ficamos ali, conversando pouco, quase em silêncio, mas um silêncio diferente daquele que me consumia. Esse era leve, quase confortante. Ele não me fez perguntas, não quis saber detalhes. Apenas ficou ao meu lado, como se sua presença fosse resposta suficiente. Antes de ir embora, abriu a mochila surrada que carregava. De dentro, tirou uma Bíblia pequena, de capa gasta, páginas amareladas pelo tempo. Estendeu-me o livro como quem entrega um tesouro. Era da minha esposa, disse com a voz embargada. Ela sempre dizia que, nas páginas dessa Bíblia, encontrava as palavras de que mais precisava. Agora, quero que seja sua. Se tiver perguntas, é aqui que encontrará respostas. Não todas de uma vez, mas as que precisa, no tempo certo. Segurei aquele livro com as mãos trêmulas. Senti um misto de vergonha e gratidão. Quis recusar, mas ele insistiu. Seu olhar era firme, como quem sabia que aquela entrega tinha um propósito maior. Quando se despediu, caminhando de volta pela estrada de terra, fiquei parado olhando até que desaparecesse no horizonte. Naquela noite, coloquei a Bíblia sobre a mesa ao lado da cama. Não tive coragem de abrir. Mas só de vê-la ali, tão próxima, senti algo diferente. Era como se ela me chamasse em silêncio, esperando o momento certo para revelar aquilo que eu ainda não estava pronto para encarar. Durante dias, a Bíblia permaneceu fechada sobre minha mesa, como uma presença silenciosa que me observava a cada movimento. Eu passava por ela ao acordar, ao me deitar, ao preparar o café. Não tinha coragem de abri-la. Talvez fosse medo do que encontraria, ou daquilo que teria de admitir depois de ler. Fingir que não estava ali era mais fácil, mas ao mesmo tempo impossível. Aquele livro parecia respirar, como se tivesse vida própria. Houve madrugadas em que acordei sobressaltado, tomado por pensamentos que não me deixavam em paz. Nessas horas, olhava para a capa gasta e sentia que um convite me era feito, insistente, mas cheio de paciência. Abra-me, parecia dizer. Eu resistia, dizendo a mim mesmo que não estava pronto, que era apenas cansaço, que tudo isso era fruto da solidão. Mas o silêncio ao meu redor só fazia aumentar a força desse chamado, até que uma noite, sem motivo aparente, estendi a mão e deixei que as páginas se abrissem sozinhas. Elas se detiveram no Evangelho de Mateus, e meus olhos pousaram sobre o relato do nascimento de Jesus. Li lentamente, como quem descobre algo pela primeira vez. A simplicidade daquela cena, um menino deitado numa manjedoura, cercado por pastores e animais, contrastava de forma brutal com o luxo que eu havia testemunhado nos templos. Não havia ouro, nem mármore, nem coroas. Apenas humildade e amor. Continuei lendo, página após página. Cada palavra parecia atravessar minha pele e encontrar um canto escondido do meu coração. Não era mais o Cristo distante das homilias formais, mas um Cristo vivo, humano, próximo. Ele não se apresentava com carruagens nem banquetes, mas com gestos simples, comendo com pecadores, curando doentes, tocando leprosos. Era como se eu estivesse conhecendo Jesus de verdade pela primeira vez, e isso me deixou em lágrimas. O tempo passou sem que eu percebesse. Quando levantei os olhos, a madrugada já clareava pela janela. Fechei o livro devagar, com as mãos trêmulas, e encostei a testa sobre a capa. Não sabia explicar o que havia acontecido, mas tinha certeza de que algo em mim começara a mudar, e essa mudança se tornaria ainda mais intensa dias depois, quando um versículo específico se gravou na minha alma de uma forma que jamais consegui esquecer.
Numa manhã fria, acordei mais cedo do que de costume. O silêncio da pequena casa era quebrado apenas pelo canto distante de um galo. Peguei a Bíblia que permanecia sobre a mesa e a abri sem pressa, como quem abre uma porta que já sabe levar a um lugar desconhecido. As páginas se detiveram em Efésios, e meus olhos pousaram em um versículo que parecia ter sido escrito para mim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Li uma vez, depois outra, e outra ainda. Quanto mais repetia, mais aquelas palavras se entranhavam dentro de mim. Era como se uma chave girasse em meu peito, abrindo portas que eu mantinha trancadas havia anos. Eu havia passado a vida inteira tentando ser digno da salvação, obedecendo regras, cumprindo rituais, renunciando à própria vontade. Acreditava que era o esforço que me aproximava de Deus. Mas ali estava escrito, claro como a luz do dia. Não era mérito, era graça. Não conquista, mas presente. Senti meu corpo inteiro estremecer. Aquele versículo parecia contradizer tudo o que eu ouvira desde o seminário. Durante anos, ensinaram-me que a salvação precisava ser conquistada com suor, com sacrifício, com obediência cega. E agora, diante de mim, estava a revelação de que Cristo já havia feito tudo. Bastava crer, bastava receber. Fechei os olhos e chorei como criança. Não era um choro de tristeza, mas de alívio, como se um fardo que eu carregava sem perceber tivesse finalmente caído de meus ombros. Vi diante de mim as faces das pessoas simples que conheci pelo caminho. Dona Celina, que perdeu o filho por falta de remédio. Seu Martim, que trouxe a espiga de milho com alegria. Eles já haviam entendido essa graça muito antes de mim. Eles, que davam o pouco que tinham com o coração sincero, estavam muito mais próximos de Cristo do que todos os títulos, cerimônias e luxos que eu havia presenciado. Segurei a Bíblia contra o peito, sentindo como se fosse um bálsamo. Mas junto com essa revelação veio também um peso de responsabilidade. Agora que eu sabia, como poderia continuar vivendo da mesma forma, como poderia subir ao púlpito e repetir palavras que já não faziam sentido. Esse conflito me acompanhou como um fogo interior, e não demoraria para que ele se transformasse em ação quando pela primeira vez pisei em um lugar inesperado e vi uma comunidade diferente de tudo o que já havia vivido. Era um domingo comum, e depois da missa, senti vontade de andar pelas ruas de terra batida do vilarejo. O vento soprava leve, carregando o cheiro de lenha queimada das casas simples. Foi nesse passeio que meus olhos se fixaram numa pequena construção no fim da rua, paredes de tijolo sem reboco, uma cruz de madeira sobre a entrada e um letreiro que dizia Igreja Cristã Nova Vida. Não sei explicar, mas algo dentro de mim pulsou forte como um chamado. Fiquei parado alguns segundos, observando as pessoas que saíam dali. Não havia trajes caros nem formalidades, apenas rostos serenos, abraços sinceros e uma alegria que parecia brotar do coração. Uma senhora me cumprimentou como se já me conhecesse. Bom dia, irmão, quer entrar? Perguntou com simplicidade desarmante. Assenti e atravessei a porta. O interior era modesto, bancos de madeira gastos, uma pequena tarima e uma Bíblia aberta sobre uma mesa simples. Não havia ouro, não havia vitrais, não havia incenso. Mas havia algo diferente. Algo que eu não conseguia nomear, mas que enchia o ar de uma presença viva. O culto começou com cânticos. Não eram corais ensaiados, nem músicas entoadas em latim. Eram vozes comuns, algumas até desafinadas, mas carregadas de emoção verdadeira. Vi lágrimas, sorrisos, mãos levantadas. Ali ninguém parecia preocupado em impressionar, apenas em se entregar. Eu permaneci no banco, observando, e quanto mais olhava, mais meu coração se quebrava. Quando um jovem subiu para falar, percebi que não trazia toga nem colarinho clerical, apenas uma camisa simples e uma Bíblia nas mãos. Ele abriu em Efésios e começou a falar exatamente do versículo que eu havia lido dias antes, aquele que dizia que somos salvos pela graça. Suas palavras ecoaram dentro de mim como flechas. Não era um sermão cheio de formalidades, mas uma mensagem direta, sincera, quase como uma conversa de amigo. Enquanto ele falava, senti uma onda de emoção tomar conta de mim. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era como se Deus tivesse preparado aquele momento especialmente para mim. Olhei ao redor e vi pessoas chorando, sorrindo, orando juntas. Não havia títulos,
Não havia hierarquia, apenas irmãos. E quando uma jovem se aproximou, colocou a mão em meu ombro e perguntou suavemente se queria que orassem comigo. Não consegui responder, apenas assenti, deixando que minhas lágrimas falassem. Aquele gesto simples, aquela oração singela, abriram dentro de mim uma porta que jamais pensei atravessar. Oração após oração, eu sentia que algo em mim estava sendo transformado. A lembrança daquele culto simples, das vozes desafinadas, mas cheias de vida, não saía da minha mente. Era como se tivesse descoberto um novo mundo, bem diferente do que eu conhecia até então. Passei a voltar àquela pequena igreja de tijolos sempre que podia, sentando-me nos bancos de madeira, ouvindo os cânticos, deixando que cada palavra das Escrituras me atingisse de maneira nova. Eu não era mais o padre revestido de títulos e protocolos. Ali, eu era apenas um homem sedento, um coração buscando respostas. Cada vez que alguém se levantava para compartilhar um testemunho, eu sentia que aquela fé despretensiosa, nascida da dor e da esperança, tinha mais poder do que todos os sermões eloquentes que já havia pregado de cima de um púlpito luxuoso. Foi numa dessas reuniões que uma jovem se aproximou de mim. Seus olhos brilhavam, mas carregavam marcas de sofrimento. Ela colocou a mão sobre o meu ombro e, sem perguntar quem eu era ou de onde vinha, disse apenas: "Posso orar por você?" Não consegui responder. Apenas assenti, e enquanto ela orava com palavras simples, senti algo dentro de mim se partir. Era como se cada frase fosse um bálsamo, lavando feridas que eu nem sabia que ainda carregava. Quando o culto terminou, saí caminhando pelas ruas de terra do vilarejo com uma sensação estranha. Por fora, eu estava em silêncio, mas por dentro, um rio parecia transbordar. Havia uma mistura de paz e inquietação. Paz por ter experimentado algo verdadeiro. Inquietação por saber que minha vida jamais poderia voltar a ser a mesma depois daquilo. Naquela noite, deitado na cama do pequeno quarto da paróquia, não consegui dormir. As vozes do culto ecoavam em meus ouvidos. A passagem de Efésios que dizia que somos salvos pela graça não saía do meu coração. E então, pela primeira vez em muitos anos, falei com Deus sem fórmulas, sem repetições, sem máscara. Falei como um filho fala ao pai. E foi nesse momento, no meio daquela oração sem ensaio, que compreendi que eu estava diante de uma escolha que mudaria para sempre o rumo da minha vida. A escolha não apareceu diante de mim como um trovão ou uma revelação grandiosa. Ela foi se formando aos poucos, como um sussurro que se tornava impossível de ignorar. Eu já não conseguia vestir a batina sem sentir que estava carregando um disfarce. Cada vez que erguia o cálice diante do altar dourado, lembrava das palavras que tinham incendiado meu coração. Graça, dom, presente. Eu sabia que não poderia continuar repetindo gestos que já não correspondiam à fé que agora florescia dentro de mim. Certa manhã acordei antes do sol nascer. Sentei-me diante da cruz de madeira que ficava na parede do quarto simples da paróquia e chorei em silêncio. Era um choro diferente, não de desespero, mas de entrega. Senhor, sussurrei, já não quero viver de aparência. Não quero defender um sistema em que o teu nome serve de escudo para luxos e silêncios. Se for preciso perder tudo, que eu perca, mas não quero perder a tua verdade. As palavras saíram carregadas de medo, mas também de uma coragem que não vinha de mim. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão que me custou noites de insônia. Abri o armário, tirei a batina cuidadosamente, dobrei cada parte e a guardei numa caixa. Não havia raiva no gesto, apenas uma convicção silenciosa de que meu tempo naquele papel tinha chegado ao fim. Eu não queria mais servir a estruturas, queria servir a Cristo. Passei dias em oração, pedindo direção. Foi quando senti um impulso inesperado: contar minha história. Não em segredos de diários, não apenas em orações abafadas, mas em voz alta, para que outros que sofriam como eu pudessem saber que não estavam sozinhos. Era um pensamento assustador, porque sabia o preço que isso poderia trazer. O peso da excomunhão, o abandono dos colegas, as críticas cruéis. Mas, ao mesmo tempo, havia em mim um fogo que já não podia ser apagado. Preparei um espaço simples. Coloquei meu celular sobre uma pilha de livros, abri a Bíblia na passagem de Efésios e respirei fundo. Pela primeira vez em muitos anos, falei sem ensaio, sem máscaras, sem medo. Contei sobre os banquetes, sobre os desvios,
sobre a dor de ver pobres sendo explorados. Mas também falei da graça, do encontro com Jesus verdadeiro, daquele que não exige títulos, apenas coração. Quando terminei, desliguei a câmera com as mãos trêmulas. Não fazia ideia do que aconteceria depois. Mas no fundo, algo me dizia que aquele pequeno gesto de coragem se transformaria em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Quando terminei aquela oração sincera, algo dentro de mim parecia ter se rompido. Não havia mais volta. Eu já não podia vestir a máscara de sempre e fingir que nada tinha mudado. Nos dias seguintes, caminhei com um peso estranho no peito, mas, ao mesmo tempo, com uma paz que eu nunca havia sentido antes. Era como se Deus me dissesse em silêncio: agora você é meu de verdade. Passei a visitar com mais frequência a pequena igreja de tijolos, não porque queria me unir a um novo grupo religioso, mas porque ali eu sentia vida, algo que nenhuma catedral dourada havia conseguido me dar. Cada culto parecia falar diretamente comigo, e cada vez que alguém se levantava para cantar ou testemunhar, eu via refletido o que lia na Bíblia em minhas madrugadas. Não eram pessoas perfeitas, mas eram verdadeiras. Uma noite, ao voltar do culto, sentei-me diante da mesa simples do meu quarto. Peguei a caixa onde guardava minha batina e fiquei um bom tempo olhando para ela. Lembrei do dia em que a vesti pela primeira vez, do orgulho nos olhos da minha mãe, da emoção do povo que me via como um homem de Deus, e ali, diante daquela peça de pano, percebi que ela já não representava o que eu era. Ela havia se transformado em símbolo de um sistema que sufocava a verdade. Com as mãos trêmulas, tirei a batina da caixa, dobrei-a cuidadosamente, e pela primeira vez não senti culpa, apenas libertação. Fechei os olhos e disse em voz baixa: Senhor, não quero mais ser servo de homens, quero ser apenas teu. Foi como se uma corrente invisível tivesse caído de meus ombros. Nos dias seguintes, continuei lendo, orando e escrevendo em meu diário. Mas, dessa vez, minhas anotações já não eram lamentos. Eram declarações. Eu não queria apenas guardar aquilo para mim. Sentia que precisava compartilhar. A cada página escrita, o desejo crescia. Contar minha história, expor a verdade que tantos preferiam esconder, não por revolta, mas para que outros pudessem enxergar a graça que me alcançara. E essa vontade, que antes parecia apenas um pensamento distante, tomou forma certa à noite, quando, diante da luz fraca de uma vela e de um celular apoiado sobre livros, decidi gravar o testemunho que mudaria o rumo da minha vida para sempre. O vídeo ficou gravado no meu celular de forma simples, sem cortes, sem iluminação especial, apenas eu, uma Bíblia aberta e a coragem que brotava do fundo da alma. Assim que terminei, hesitei por alguns instantes antes de apertar o botão de publicar. Era como se uma batalha interna se travasse. De um lado, o medo das consequências, do outro, a certeza de que calar seria pior do que enfrentar qualquer perseguição. Respirei fundo, cliquei em enviar e fechei o aparelho com as mãos trêmulas. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada barulho parecia anunciar que alguém viria bater à minha porta. Cada sombra projetada na parede me lembrava dos olhares frios que já havia recebido. No entanto, quando o dia seguinte chegou, percebi que o que eu temia não era nada comparado ao que me aguardava. Logo cedo, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, chamadas, notificações de lugares que eu nem conhecia. Pessoas de diferentes cidades me escreviam, dizendo que haviam assistido ao vídeo. Alguns choravam em seus relatos, contando que também haviam sido enganados por estruturas religiosas que pregavam simplicidade enquanto viviam em luxo. Outros me agradeciam por ter tido coragem de colocar em palavras aquilo que eles mesmos guardavam em silêncio há anos. Mas junto com o apoio, vieram as ameaças. Comentários agressivos me chamando de traidor. Mensagens anônimas dizendo que eu pagaria caro por expor a verdade. Houve até quem dissesse que minha vida corria risco. A cada palavra dura, meu coração se apertava, mas logo depois chegava outra mensagem de alguém que dizia: Padre, sua história me deu esperança. E era isso que me sustentava. No fim daquele dia, percebi que meu pequeno quarto já não era apenas um abrigo para mim. Pessoas começaram a aparecer em busca de consolo, jovens machucados pela religião, mulheres que carregavam segredos de dor, homens cansados de fingir.
Vinham sem cerimônia, trazendo perguntas, lágrimas e um desejo sincero de ouvir mais sobre o Cristo vivo que eu havia encontrado. E foi ali, em meio àquele movimento inesperado, que percebi algo surpreendente. Eu não havia apenas contado minha história. Sem querer havia acendido uma chama que atraía outros corações. E essa chama só cresceria ainda mais quando uma visita inesperada cruzou a porta do meu quarto, trazendo consigo um pedido que mudaria de vez o rumo da minha vida. Era fim de tarde quando a porta do meu quarto se abriu devagar. Eu esperava ver mais um daqueles jovens que vinham em busca de palavras de conforto. Mas não. Diante de mim estava um homem que eu jamais imaginaria. Seu rosto carregava marcas do tempo, mas seus olhos ainda refletiam firmeza. Era um bispo, alguém que durante anos eu havia visto como símbolo de autoridade e poder. Por um instante, fiquei sem reação. Ele entrou sem arrogância, apenas com um olhar cansado e um passo lento, como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Sentou-se à minha frente, respirou fundo e, depois de alguns segundos de silêncio, disse palavras que ecoaram dentro de mim. Eu assisti ao seu vídeo. E preciso confessar, você falou coisas que eu mesmo já havia sentido, mas nunca tive coragem de admitir. Aquilo me desarmou. Eu esperava confronto, talvez até acusação, mas o que encontrei foi fragilidade. Um homem que, apesar da posição, também estava preso dentro das paredes do medo. Ele contou que muitas vezes questionou certas práticas, mas que calar era mais seguro. Falou de noites sem sono, de dúvidas guardadas e do peso de ser parte de algo que já não refletia o verdadeiro evangelho. Eu ouvia em silêncio, e em cada palavra reconhecia a mesma prisão que um dia me sufocou. Só que naquele instante percebi, a liberdade que eu havia encontrado estava agora ao alcance dele também. Estendi minha mão e disse apenas, não é tarde para recomeçar. A verdade não é inimiga da fé, é o que dá vida a ela. Vi lágrimas escorrerem pelo rosto daquele homem. Não eram lágrimas de derrota, mas de alívio, e ali entendi que meu testemunho não havia sido em vão. Os dias seguintes mostraram que minha voz não estava isolada. Pessoas continuavam chegando, histórias continuavam sendo contadas, e até aqueles que um dia me julgaram começaram a me olhar de outra forma. Eu, que um dia temi ser destruído pelo peso da verdade, agora caminhava mais leve, porque descobri que a verdade, quando é vivida com coragem, não destrói. Ela liberta. Hoje, olhando para trás, não sinto arrependimento. Pelo contrário, sinto gratidão. Gratidão por não ter enterrado meu silêncio junto com meus sonhos. Gratidão por cada vida alcançada. A minha jornada me ensinou que a fé verdadeira não precisa de muros, nem de títulos, nem de coroas. Ela precisa apenas de coragem e sinceridade diante de Deus. E é assim que sigo, de cabeça erguida, porque compreendi que ser livre, na verdade, vale muito mais do que viver aprisionado na mentira.